Olá, meu querido irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe nesse novo dia, que ele seja cheio de bênçãos e das grandes vitórias de Deus para a sua vida. Eu sou o pastor Antônio Júnior e nesta manhã eu quero trazer uma palavra que vai tocar o seu coração e vai fazer você refletir sobre a forma com que você está lidando com os problemas e os desafios que surgem no seu caminho. Eu também quero te ajudar a repensar a sua vida com Deus, para que você não deixe de viver os planos que Ele já traçou para você. Amém? E ao final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida, eu vou pedir que Deus te cubra de bênçãos e que o Senhor te capacite a fazer a vontade dEle. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva também no meu canal e ative o sininho para você receber as notificações do YouTube assim que eu colocar o próximo vídeo, tá bom? Me responda uma coisa, você é daquelas pessoas que vivem deixando tudo para depois e que sempre dá uma desculpa, um jeito de fugir daquele desafio que surge na sua vida? Se a sua resposta foi sim, eu preciso te dizer uma coisa. Infelizmente, os seus problemas não vão se resolver como se fosse num passe de mágica, só porque você não quis lidar com eles. Na verdade, eles vão se multiplicar se você continuar agindo de forma irresponsável. E não importa o quanto você corra dos seus problemas, o quanto você tente fingir que eles não existem, você não vai escapar deles enquanto você não resolvê-los, tá certo? E por isso eu quero refletir com você nessa manhã sobre a história de um homem chamado Jonas. Eu acredito que todo mundo já conhece a história dele, mas eu vou relembrar aqui para você e nós vamos ver o que aconteceu na vida dele. A Bíblia diz que Deus um dia ordenou que Jonas ele fosse até uma cidade chamada Nínive e que ele pregasse o arrependimento àquele povo. Caso contrário, aquelas pessoas elas sofreriam o castigo de Deus, porque era um povo muito mau, um povo que não queria saber de obedecer a Deus e eles faziam muitas atrocidades. E sabe o que aconteceu? Jonas ele fugiu do chamado de Deus. Ele não atendeu aquele chamado. Pelo contrário, ele pegou uma embarcação e ele fugiu para outro lugar que era no sentido oposto. E Jonas acreditava que se ele se afastasse daquele problema, tudo iria ficar bem e ele poderia seguir com a sua vida tranquilamente. Quantas vezes, né, irmãos, a gente acha que se a gente fugir do problema, nós vamos conseguir encontrar paz, tranquilidade, mas isso não é verdade. Mas não foi isso que aconteceu com Jonas, porque assim que ele entrou naquela embarcação para ir para um lugar bem distante, longe daquele desafio, Deus fez com que uma grande tempestade viesse naquele barco e aqueles homens que controlavam o barco, eles tiraram a sorte para ver quem tinha feito aquilo, quem estava causando aquela tempestade. E acredite, a sorte caiu em Jonas. E Jonas estava dormindo embaixo na embarcação e ele então foi acordado por aqueles homens estavam desesperados porque com certeza aquele barco iria afundar. E eles perguntaram, você fez alguma coisa de errado? Você está devendo para Deus? Por que está acontecendo essa tempestade? E Jonas abriu o jogo. Ele falou, realmente eu estou fugindo de Deus e por isso Ele está permitindo essa tempestade. E naquele momento aqueles homens não tiveram escolha. Eles tiveram que jogar Jonas no mar. E quando eles jogaram Jonas no mar, Deus teve misericórdia daquele homem e Deus poupou a vida dele, fazendo com que um grande peixe o engolisse. E durante os 3 dias em que Jonas ficou preso dentro daquele grande animal, Jonas refletiu sobre o pecado que ele cometeu ao não cumprir aquele chamado, aquela missão que Deus tinha para ele. E ele então se arrependeu. Eu imagino que deve ter sido terrível ficar dentro daquele animal, aquele local escuro, sujo, e ele então pediu perdão a Deus. O peixe então, o que ele fez? Ele devolveu Jonas à terra firme e então, depois de tanto sofrimento, Jonas foi até Nínive e ele pregou a palavra. Você já ouviu aquela frase, quem não vem pelo amor, vem pela dor? Foi exatamente isso que aconteceu com Jonas. Ele infelizmente teve que sofrer para atender a voz de Deus. E vamos ver qual foi o resultado de Jonas ter atendido o chamado de Deus. Está lá no livro de Jonas, capítulo 3, do versículo 3 em diante. Diz assim, ó. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande. Demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante 1 dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco.
Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Então Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Olha isso, irmãos. Jonas, ele entrou naquela cidade e a Bíblia diz que ele saiu correndo e anunciando. E o que demorava 3 dias para atravessar aquela cidade, Jonas atravessou em apenas 1 dia. E ele trazia uma mensagem dura, aquele tipo de mensagem que ninguém quer ouvir. E ele disse: olha, daqui 40 dias Nínive será destruída, arrependam-se dos seus pecados. Então Deus viu o arrependimento daquele povo, apesar das suas maldades, e eles se arrependeram verdadeiramente. A Bíblia diz que o arrependimento deles foi tão grande que eles mandaram até os animais jejuarem junto com eles. E Deus então viu aquela sinceridade, porque a Bíblia diz que Deus não resiste a um coração quebrantado, ou seja, um coração que reconhece as suas falhas e que se arrepende de verdade. E qual é a lição que nós tiramos dessa história? Nós entendemos uma coisa, que Deus tem bênçãos para a vida de cada um de nós. Deus tem poder, Deus tem amor, Deus tem cura, Deus tem milagres, Deus quer nos usar, Deus tem tantas bênçãos. Mas para isso, nós precisamos ter coragem de enfrentar os desafios que Deus vai colocar no nosso caminho. Deus tem muitos desafios para nós, irmãos. Sabe por quê? Porque Deus quer nos moldar, Deus quer trabalhar em nós. E Deus sabe que se não vier os desafios, nós vamos nos acomodar, nós vamos relaxar na nossa vida cristã. Então às vezes surge um problema, um desafio na sua frente que é muito maior do que você consegue resolver. Mas é isso que vai fazer você depender do Senhor, você confiar no milagre, no poder de Deus, sabe? E Jonas precisou passar por tudo isso para ele entender que a obra é do Senhor, a obra não é dele. Ele não tinha que fazer nada, ele só tinha que abrir a boca e anunciar o que Deus tinha mandado. Sabe, muitas vezes a gente sofre porque nós queremos carregar o peso, o fardo de ter que salvar as pessoas. E ninguém salva as pessoas, ninguém converte ninguém. Quem convence do pecado é o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem toca nas pessoas. O nosso papel é falar do Evangelho, o nosso papel é orar por elas, mas quem faz a obra é Deus. E nós vemos aqui que Jonas se tornou o maior evangelista que já existiu, porque todos se arrependeram com a mensagem dele. Glória a Deus. Então, meu irmão, Deus quer te usar também. E quem vai fazer essa obra, você não precisa preocupar, porque isso é do Senhor, essa obra é de Deus. Amém? Então, antes de nós orarmos, eu quero que você reflita aí na sua vida. Qual problema você precisa enfrentar hoje? O que é que está fazendo com que você perca suas forças? O que está te deixando tão triste ultimamente? Se prepare para resolver essas questões ruins hoje, em vez de fugir delas. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Não dê lugar ao inimigo. Sabe, não importa o quanto você falhou no passado, Deus pode escrever uma nova história através do sangue de Jesus, que a Bíblia diz que nos purifica de todo pecado. Então não importa o que você precisa enfrentar, porque na força do Senhor você vai derrotar. Tudo posso naquele que me fortalece. Tome posse disso. Amém? E por fim, eu quero ler só com você um versículo que está lá em Efésios capítulo 6, em que o apóstolo Paulo, ele nos dá um recado. E depois nós vamos orar, tá bom? Está escrito assim, ó: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Glória a Deus. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos vestir mais uma parte da armadura, que é a oração. Nós vamos nos levantar contra o inimigo, contra aquilo que tem nos derrubado, nos entristecido. E nós vamos pedir a Deus que intervenha em nosso favor. Amém? Feche os seus olhos agora, porque eu quero orar pela sua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu me coloco agora na Tua presença nesta manhã, para clamar pela vida e pela fé do meu irmão e da minha irmã que estão assistindo essa mensagem. Oh, meu Pai, que esse dia que está começando seja cheio das bênçãos e da alegria na vida dessa pessoa, porque a Tua palavra diz que o reino de Deus é paz, é alegria, é gozo no Espírito Santo. E que ela possa, ó Deus, em todo momento, seja na alegria ou nas lutas, sentir a Tua presença e ter a certeza de que ela não está sozinha, ó Deus. Muitas vezes, Senhor, os problemas, eles tentam abalar a nossa fé. Muitas vezes o pecado, as trevas, tentam sufocar a nossa alegria, a nossa fé. E por isso que eu venho pedir em favor dos meus irmãos: Senhor, tenha misericórdia de nós,
Muitas vezes nós nos acomodamos, nós não queremos enfrentar o problema de frente, mas o Senhor nesta manhã está nos chamando para vestirmos a nossa armadura, para resistirmos ao dia mau, para resistirmos ao poder das trevas, através do nome e do sangue de Jesus. Senhor, nos perdoe, porque muitas vezes nós temos fugido dos problemas, dos desafios que o Senhor coloca no nosso caminho. Quantas vezes somos tímidos, temos vergonha de falar do Teu amor, quantas vezes temos medo do que as pessoas vão pensar. Oh, meu Pai, tem misericórdia de nós. Muitas vezes nós não fazemos simplesmente por preguiça, porque não queremos sair da zona de conforto, sendo que a Tua palavra diz que a bênção do Senhor é sobre todos aqueles que seguem a Jesus. Então, meu Pai, eu creio, existe uma bênção preparada para nós, mas nós precisamos, em primeiro lugar, atender ao Teu chamado, sermos obedientes. Por isso, meu Pai, ilumine a mente dessa pessoa nesse dia, para que ela tenha sabedoria e o discernimento necessário para ela identificar e resolver tudo aquilo que for colocado diante dela. Não deixe, ó Deus, que nós façamos como Jonas e que a gente fuja e sofra as consequências para só depois te obedecer. Quantas pessoas, meu Pai, têm vindo pela dor, poderiam ter vindo pelo amor, mas mesmo assim o Senhor faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, porque o Senhor nos ama. O Senhor não quer que nós soframos as consequências do pecado, da desobediência. Por isso eu creio que agora a Tua misericórdia está vindo sobre nós e o Senhor está nos fortalecendo para enfrentarmos mais um dia. Oh Deus, eu Te louvo, eu Te agradeço, porque o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor é quem nos reveste de força e nos faz saltar muralhas, como diz a Tua palavra. Oh Deus, obrigado pelo Teu cuidado, porque o Senhor é aquele que nos guia com segurança no deserto. O Senhor não deixará que nós fiquemos prostrados. Por isso eu intercedo, ó Deus, por essa pessoa que está de cama, essa pessoa que está com depressão, essa pessoa que tem sofrido as dores deste mundo, as aflições deste mundo. Jesus, coloca bom ânimo, coloca, Senhor, um renovo sobre a nossa vida. Essa pessoa, meu Pai, que está sem condição financeira, está brigando no casamento, na família, ou essa pessoa, meu Pai, que está desempregada, essa pessoa que não tem o que fazer da vida a não ser Te buscar. A única força que ela tem é para orar e para clamar ao Senhor. Por isso atende, meu Pai, essa pessoa. Assim como o Senhor mudou a minha vida um dia, no qual eu clamava, tem misericórdia de mim. Eu estava, meu Pai, no fundo do poço, mas a Tua palavra me levantou. O Teu Espírito Santo me encorajou e hoje eu estou aqui, meu Pai, profetizando a vitória, a cura, a transformação na vida desses irmãos. Eu profetizo que o poder do Senhor vai levantar essa pessoa da cama, o poder do Senhor vai tirar essa pessoa da depressão, da angústia, do medo. Oh Senhor, em nome de Jesus, traga cura. Traga, Senhor, um vigor novo, porque a Tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e eles subirão com asas como águias. Em nome de Jesus, meu Pai, eu profetizo que essa pessoa vai sentir um renovo, ela vai sentir um ânimo para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito, para cumprir a vontade do Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro e já te agradeço. Amém. Glória a Deus. Ou eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido,
Eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.